Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde de novo, né? Meu nome é Diego Vieiros, eu sou arquiteto de soluções aqui na Lais Consultoria e hoje eu vou apresentar para vocês, falar um pouquinho da solução SAEX, que é uma solução nova no mercado para a parte de comércio exterior. Vou falar um pouquinho também de desafios em geral do comércio exterior, por que que o SAEX acontece, por que que ele vem, o que que ele vem apoiar. Como arquiteto de soluções aqui, a ideia é sempre a gente pegar uma necessidade, um problema, um desafio, e uma solução sistêmica que faça com que esse desafio seja mais fácil de superar e, e de poder ser trabalhado dentro do escopo tecnológico, né? Junto comigo hoje eu tenho duas pessoas aqui, que é o Anderson Cardoso, que é o nosso um diretor aqui na Alliance, mas também que ele é o responsável pelo desenvolvimento, criação e evolução do SAEX, e também o Felipe. O Felipe Ferreira, ele é nosso analista sênior aqui de comércio exterior. Eu peço só que vocês deem boa tarde aí, primeiro o Anderson, depois o Felipe, daí depois eu não vou deixá-los sozinhos levando a apresentação, porque senão também seria covardia. Anderson? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Legal. Então, basicamente, hoje, como é que vai ser a nossa conversa, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Peço só gentileza de deixar as perguntas para o final, né? Eu não consigo responder, mas vocês podem, eventualmente, já indo mandando as perguntas, elas vão ficar lá na parte de PIR aqui do Teams, e aí lá no final é que eu vou responder, tá? Então, vocês, para não esquecer ou já tentarem já deixar o assunto na frente, podem mandar, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de necessidades e desafios do comércio exterior, principalmente os desafios, tá? É, o novo processo de importação que está chegando, e eu vou ser muito superficial nele, eu vou focar basicamente no maior, a inovação que ele traz, que é a parte do INPE, mas a gente vai falar de uma forma um pouquinho superficial, porque senão a gente precisaria de, se eu fosse mostrar tudo que tem no portal único e todas as coisas que estão mudando, o que o governo está fazendo, a gente precisaria de uma tarde inteira para conversar só dessa parte. Então eu vou trazer quais são os desafios que esse novo sistema traz, tá? Que essa nova metodologia do governo faz, tá? Vou falar sobre o que o SAP Standard faz, e aqui eu vou focar hoje no nosso processo de importação. Não que exportação não seja importante, mas importação ela é mais carente no SAP, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, o processo de exportação, o SAP cobre um pouco melhor. Existem algumas particularidades, a parte de documentação, uma parte burocrática que ele não cobre, mas isso é mais, como é que eu posso dizer, menos crítico. Na importação, o gap entre o que o SAP oferece e aquilo que a gente precisa é maior, e aí a gente tem eventualmente necessidade de uma solução para complementar isso, tá? Vou falar um pouquinho dessa solução nova, que ela roda numa plataforma chamada BTP. Vocês já estão carecas de me ouvir falar de BTP. Quando eu falo de taxônomo for SAP, eu falo de BTP. Quando eu falo de outras soluções tecnológicas, eu tive alguns webinars só de BTP aqui. De novo, vou falar aqui de uma forma um pouco mais superficial, porque esses outros temas já foram abordados, senão a gente fica se repetindo, mas é importante vocês entenderem de uma forma geral a estratégia, tá? E no finalzinho, depois que eu mostrar a ferramenta, aqui no meio eu vou mostrar a ferramenta, a gente vai mostrar uma integração acontecendo para vocês se enxergarem no processo e entenderem como ela pode colaborar e o que ela visa, quais são os buracos que ela visa tampar dentro do processo standard.
mas a gente vai dar uma conversinha lá no final de visão futura do comércio exterior para clientes SAP de uma forma geral, principalmente com as inovações do portal único do comércio exterior, com uma interação possível com o GTS, SAP GTS, e aí a gente vai tentar entender um pouquinho como o SAP GTS entra dentro dessa equação toda aqui, e também a questão da reforma tributária que se avizinha, como a gente imagina que isso pode, de uma forma ou de outra, impactar e como se proteger um pouquinho disso, tá? No final, eu vou responder as perguntas que vocês forem enviando, e aí a gente vai tentar responder isso da melhor forma possível. Estou com o Anderson e o Felipe aqui também, que são bem especialistas no tema, e aí, eventualmente, vai ter coisas que eu não falei, ou coisas que eu passei mais superficialmente, ou detalhes maiores que vocês queiram ter, e aí vocês vão poder perguntar, e a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Bom, quando a gente fala de processo de importação, quais são os principais desafios? E aqui eu não me limitei a sistema, tá? Porque no final das contas, não é só, quando a gente fala em importar, a gente não está falando só de um problema de sistema, né, comércio exterior como um todo, mas a gente está falando de uma necessidade, de um desafio que envolve múltiplas disciplinas. Então, primeiro, e aqui a gente vai trazer um pouquinho para o nosso lado, complexidade tributária, principalmente no Brasil, né? Quando a gente está falando de impostos no Brasil, nunca é algo simples. Tá? A reforma tributária está se avizinhando, a gente vai falar disso lá um pouquinho mais para frente, vai retornar esse assunto, mas a verdade é que hoje ele não é simples, e mesmo com a simplificação que a reforma tributária vem a trazer, a gente acredita que ainda vai ter um cenário que não é trivial, e nós temos ainda, durante os próximos 10 anos aí, uma fase de transição que tende a complicar a nossa vida é difícil, e a promessa do governo é que por 10 anos ela talvez vai ficar mais difícil, porque durante o processo de transição a gente vai ter os dois modelos, para depois ficar mais fácil. A gente espera, a gente torce para que sim, né? É bom para o país, é bom para todo mundo quando a gente tem menos complexidade tributária, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar preparado, e o histórico de simplificação que a gente teve, é, sim, a gente tem hoje grandes evoluções do sistema tributário, mas a complexidade mudou de lugar, ela não deixou de existir. Um exemplo básico é que o SPED veio para matar todas as obrigações acessórias estaduais, muitas morreram, mas muitas continuam de pé, outras foram criadas. Não é simples, tá? Então, não é o Brasil um país complexo, com necessidades complexas, muito grande, com forças políticas diferentes, precisando de coisas diferentes, e aí conciliar tudo isso nunca é fácil, então a gente tem uma, um desafio relativo a essa complexidade. Depois a gente tem burocracia, e aí não é uma exclusividade do Brasil. Qualquer país no mundo não quer que coisas entrem dentro dele sem ele ter um controle muito grande do que está entrando, como está entrando e tudo mais. A mesma coisa para sair, mas sair, em geral, é mais fácil, porque os países preferem exportar, né? Isso é uma fonte de receita primária para os países, mexe na balança comercial, mas, ao mesmo tempo, tem algumas preocupações de evasão de divisas, de operações que não são muito claras, ou para países que têm algum tipo de embargo, mas quando a gente está falando de comprar, é difícil. E não é só difícil no Brasil, é difícil em todo lugar. Aqui no Brasil, nós temos ainda a nossa taxa de câmbio que não nos ajuda. Já foi mais estável. Atualmente, a gente está num processo de alta forte das moedas estrangeiras em relação frente ao real. Então, a gente tem aqui nos últimos poucos anos uma desvalorização do real expressiva, o que impacta diretamente na previsibilidade dos custos e na previsibilidade de preços para quem importa. Para quem exporta é bom até a página 2, porque para quem exporta também muitas vezes tem insumos que são importados, e também tem a questão de que
quando você tem uma desvalorização dessa da moeda, tá certo que isso em real te traz mais dinheiro aqui, mas isso complica a vida do exportador no que tange a previsibilidade também, principalmente quando ele tem uma parcela dos insumos que também são importados. Aí complica um pouco mais. Aí a gente tem uma parte de infraestrutura no Brasil, eu não preciso dizer que Brasil, a gente tem uma infraestrutura de logística muito aquém do que nós precisaríamos, por mais que tenhamos portos gigantes e bem estruturados, como Santos ou alguns outros poucos portos, a gente tem uma carência de muitos lugares de portos, de aeroportos, e quando a gente passa desses entrepostos comerciais internacionais, aí a coisa que fica feia mesmo, a logística interna é muito difícil, então trazer alguma coisa, trafegar essa coisa dentro do Brasil é difícil, caro e complicado. Isso leva a custos logísticos e operacionais elevados. Aí temos alguma parte que geralmente a gente só é espectador. Barreiras comerciais e tarifárias, a gente está vendo aqui, quem está lendo o jornal hoje está vendo, ou ontem está vendo a briga do Brasil com a França por conta da carne, do CEO, do Carrefour. A gente tem atores globais aí preocupados em defender seus próprios interesses, e isso cria barreiras comerciais que estavam prestes a cair, não vão cair mais. Então temos algumas dificuldades aí. E isso inviabiliza a segunda parte de acordos comerciais também. Capacitação e conhecimento, e aí essa parte é importante, porque para você fazer comércio exterior é importante que você conheça os desafios e, como um todo, se prepare para eles e entenda um pouco ainda de como funcionam as legislações, tanto as internacionais quanto as específicas dos estados de onde você compra. E a gente tem, por fim, aqui, só para a gente não terminar, geopolítica, né? A gente tem algumas guerras acontecendo no mundo nesse momento, o que gera embargos, o que gera algum tipo de complicação no livre trânsito de mercadorias mundial. É, Além dos desafios geopolíticos em si, a gente também tem problemas de toda a ordem em relação à logística mesmo, né? A gente, alguns anos atrás, aí, um navio ficou atravessado no canal de Suez e afetou todo o fluxo de mercadorias no planeta, né? Isso é bem complicado. A gente teve um problema no canal do Panamá agora há um tempo não tão longo também, em que a gente também teve um impacto severo de algumas coisas. A gente ainda vive o final do chip shortage que a gente teve por conta de pandemia lá na Ásia. Então, tudo isso gera desafios aqui para quando a gente está falando de comércio exterior. Mas, como eu disse, tem muitos aqui em que a gente é meio passageiro, né? A gente não tem muito como influir ou mudar essas coisas. Mas tem outros que não. Quando a gente fala de complexidade tributária, quando a gente fala de burocracia, quando a gente fala de infraestrutura deficiente, e aqui quando eu falo infraestrutura, eu quero dizer infraestrutura tecnológica, do caso do fisco, né? E quando a gente fala de custos logísticos e principalmente operacionais elevados, em geral, a gente tendo uma ferramenta tecnológica que nos permita diminuir essa complexidade tributária, ficar em compliance com a burocracia, o lado do fisco, porque também tem o lado do fisco, mexer na infraestrutura tecnológica para permitir um desembaraço, para permitir um processo de importação ou exportação mais acelerado. E tendo menos trabalho para fazer tudo isso acontecer, e aí diminuindo custos operacionais, a gente pode trabalhar com sistemas informatizados para conseguir, para alcançar essas metas, tá? Então, do nosso lado, se a gente tiver sistemas que nos ajudem com esta parte dos problemas, a gente melhora um pouco a vida. Acordo comercial depende dos governos. Barreira, inclusive,
e para derrubar as barreiras comerciais e tarifárias. Tudo isso depende dos governos. Isso, a melhor forma de você fazer isso acontecer é votando, e mesmo assim não resolve, porque depende do outro estado também querer, né? Agora, esses pontos que eu marquei com as estrelinhas, eles são coisas em que eventualmente a gente tem como melhorar, com sistemas, com inteligência, com informatização. O fisco, ele também está melhorando o seu lado. Então, está chegando a do INPE, está chegando não, já chegou a do INPE, já estava aí para alguns setores e em processo piloto para algumas empresas. Ela é uma iniciativa do governo para simplificar e acelerar o processo de importação. Ela faz parte desse novo processo de importação que nós chamamos, que é o portal de importação não, né, de comércio exterior, que é o programa do Portal Único do Comércio Exterior, que a ideia é de digitalização e integração. Essa digitalização eu vou colocar no asterisco, daqui a pouquinho eu explico qual a diferença entre digitalizar e informatizar, tá? Ele visa aumentar a eficiência do lado do Estado como um todo, né, para você poder ser mais rápido no desembaraço e trazer as coisas para dentro mais rápido, através da redução de burocracia e de custos relacionados ao comércio exterior. A do INPE está sendo implantada gradualmente e agora em 2024, 2025, em janeiro, ela passa a ser o documento oficial para importação. Quando eu falo oficial, ele vai ser o principal canal de importação, vai ser a realização de uma do INPE, não mais da antiga DI, ou a DSI ainda tem, mas para as empresas em que, em geral, a gente está falando aqui, elas vão entrar mais no lado da do INPE. E o que a do INPE traz? Processo digitalizado, então agora todo o processo de importação passa a ficar lá no lado do fisco. A declaração passa a ser antecipada, então você agora não precisa esperar a chegada no território brasileiro, você pode já antecipar isso e aí ganhar tempo e diminuir eventuais problemas. Do lado do fisco, isso integra diversos sistemas e órgãos. Então, LPCO para a Anvisa, para a IBAMA, todos eles colaboram ou se integram ao portal único. Então, você começa a ter licenças de importação, por exemplo, que são cross, né, que são de diversos órgãos diferentes, e essas comunicações e esses órgãos são notificados e consultados quanto à validade dessas licenças e tudo mais, de forma online do lado do fisco. Então, você começa a ter uma integração maior do lado do fisco com a implantação do portal único e da do INPE, que é a ferramenta para fazer via portal único, tá? Catálogo de produtos é algo que a gente ainda tem que entender exatamente como vai ser o impacto no dia a dia. As empresas piloto reportaram algumas preocupações, porque principalmente quando você tem um volume muito grande de SKUs, você tem um trabalho considerável para manter o catálogo de produtos. Hoje nós não vamos falar um pouquinho de catálogo de produtos na ferramenta na hora de mostrar para vocês, mas saibam que o SAEX tem toda uma solução com inteligência artificial para lidar com o catálogo de produtos. Então é algo que realmente preocupa do ponto de vista operacional e que do lado do fisco vai permitir que você registre uma do INPE e ele já saia gerando os impostos para você de acordo com o enquadramento tributário. Só que isso não funciona por mágica. Isso funciona através de um cadastro complexo, com diversas regras, que é o catálogo de produtos. Você vai só mudar o momento da definição das coisas, mas os seus produtos todos, tudo que você importa e que você exporta, vai estar registrado no fisco e, inclusive, vai estar registrado não só pelo aspecto tributário, mas pelo aspecto de diversos atributos que o governo pergunta sobre catálogo de produtos, sobre os seus materiais, para que ele tenha controle, como eu disse, quando o governo quer
ele é muito preocupado, não só o brasileiro, todos, em que o que entra e o que sai do país. Então, ele quer informações sobre detalhes dos seus materiais que você está transacionando, dimensões, características físicas, características de material. Existem uma infinidade de atributos que perguntam no detalhe como o seu produto que você está comprando, a sua mercadoria, o que ela tem, o que ela possui. Tudo isso ligado à NCM, então o governo está indo num nível de detalhe bem grande em relação a isso, tá? Vai permitir, e aí isso se liga aí um pouquinho com a declaração antecipada, mas pode permitir até o despacho sobre águas, então a gente vai conseguir fazer despacho enquanto o navio ainda não aportou. Isso vai trazer mais celeridade aqui, vai permitir que você já defina, faça ações com relação a canal e tudo mais, de uma forma antecipada. E tudo isso, obviamente, é o lado que o governo quer trazer, de celeridade ao processo de importação, né? O risco, a análise de risco, isso daí é do lado do fisco, ela passa a ser automatizada lá. Nós não sabemos exatamente o que eles estão usando. Nós sabemos que existe hoje, do lado do governo, um investimento, uma busca por profissionais altamente especializados em Big Data, em inteligência artificial, em modelos de aprendizado de máquina, e isso está sendo utilizado, ou deve ser utilizado, deve não, né? O maior órgão em termos de busca de profissionais com essas skills é da Receita Federal. Então, a gente sabe que a Receita Federal tem recursos tecnológicos muito avançados e pessoas extremamente competentes, e isso vai trazer uma série de, de novas funcionalidades que muito provavelmente nós não saberemos no detalhe como são, faz parte do jogo, que isso não seja necessariamente público, mas que o governo vai utilizar para ter maior controle sobre as operações de comércio exterior, como esperado, para garantir a receita do lado deles e, ao mesmo tempo, para garantir o cumprimento legal como um todo, né? Por fim, existe também a questão do pagamento, tá? Então, com o portal único, os pagamentos dos tributos e taxas federais vão ficar debaixo do único documento de arrecadação, né? Então, isso vai simplificar o controle financeiro do processo. E do nosso lado, do lado de quem vai emitir os documentos fiscais, isso facilita, porque são menos documentos a emitir, ao mesmo tempo traz um desafio novo aí, porque o processo passa a ser todo cruzado, então qualquer eventual problema, falha, omissão nas guias de recolhimento vai ser rapidamente descoberto e você vai estar sujeito as sanções, caso você faça isso de alguma forma incorreta. Aparentemente, o Portal Único já vai sugerir muitas coisas, já vai fazer cálculos de algumas guias, então eles estão seguindo uma coisa parecida com o que tem na DCTF, então talvez a gente não se preocupe tanto com isso, porque o governo meio que vai calcular, assim como já está fazendo com os tributos, que estão destacados na nota de importação, mas, na do INPE, desculpa, mas isso de qualquer forma é algo que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, em resumo, tá? Com a do INPE, a gente espera uma redução do prazo do desembaraço como um todo, tá? Do processo como um todo de importação, uma maior transparência, e aí essa maior transparência é porque vai ficar tudo em tempo real lá, então você vai ficar menos à mercê de despachos ocultos e tudo mais, uma burocracia menor, um custo menor, né? Um custo no sentido de que gasta menos tempo, portanto tem menos custo, não que os impostos vão magicamente baixar. E aí a conformidade passa a ser mais simplificada. Então, saber se você está fazendo tudo certo ou não acaba ficando mais fácil de verificar, porque com o catálogo de produtos, esse tipo de coisa, a sistemática de cálculo vai estar meio que
exposta. Tá? Bom, qual que é a questão aqui, tá? Isso é o que o governo está fazendo. E do nosso lado? Aí do nosso lado a gente tem, e a maioria dos clientes aqui que estão ouvindo a gente, são clientes SAP. Do lado do SAP, a gente tem um processo de importação relativamente cru. Não faz tanta diferença quando a gente está no SAP Standard, se eu estou comprando da loja da esquina ou se eu estou comprando de um fornecedor na China. Ele é multimoeda, ele sabe que você está pagando uma fatura em outra moeda, ele já vai fazer conversão automática se tiver configurado para isso. Mas no fim das contas, eles não está preocupado com é, toda essa sistemática que nós estamos falando aqui. O WhatsApp desconhece tudo isso, ele não conhece que existe todo esse sistema externo com o qual ele precisaria conversar, e ele também desconhece, ou desconhece não, né? Mas ele não tem transações, ele não tem fluxos específicos para diversas coisas que acontecem no processo de importação, né? Então ele é algo muito simplificado. Ele vai imaginar que você vai fazer um pedido de compra e que isso vai chegar em algum momento e que você vai fazer o registro dessa mercadoria como você faz já em MM, com milho e mico. E isso não dá certo com importação, porque a gente está falando de prazos muito longos entre fechar um pedido e chegar aqui, ou mesmo a emissão da fatura, e a chegada do material para entrada no território nacional e depois na planta, pode demorar semanas, talvez meses, né? Então, o SAP não lida muito bem com isso. E não existe transações específicas para isso. Dentro do SAP, você consegue fazer aquelas coisas que são necessárias para fazer uma importação, para fazer um adiantamento para o seu despachante, para fazer um, um lançamento de uma despesa qualquer aí, de uma taxa no meio do caminho, ou do pagamento de um frete marítimo, alguma coisa do gênero. Existem transações para isso, mas elas são meio que genéricas, pagamento a fornecedor, não está ligado ao processo de importação como um todo. E por isso não colabora para o controle de custo do processo de importação. Então o SAP ele tem uma funcionalidade bem complexa de controle de custos de materiais, então tudo que você vai gastando para comprar um material vai sendo coletado custo para depois você ter isso, um custo efetivo da mercadoria em estoque e depois eventualmente até para fazer preço. Mas quando a gente está falando de importação, de todas essas coisas que vão eventualmente acontecendo, isso não é bem tratado pelo SAP Standard. E aí é que entra a necessidade de uma solução especializada para esse tipo de problema. No caso aqui, o SAEX. O que o SAEX faz? Tá? Ele tem dentro dele um conceito de processo de importação. Então, ele vai ter lá uma pasta, um container, vamos chamar assim, que é o processo de importação, né? Que é basicamente um embarque, não é exatamente um embarque, mas funciona como se fosse, tá? E esse cara vai funcionar como um repositório que vai guardar todas as documentações, todos os movimentos, tudo que acontecer relativo a esse trâmite comercial de sair lá do seu fornecedor no estrangeiro e chegar aqui, eu estou focando em processo de importação, tá? Vai estar debaixo desse guarda-chuva o processo de importação, tá? E aí, com isso, você consegue ter uma visibilidade, ver num lugar só tudo isso, ver todos os documentos gerados, ver tudo que está acontecendo dentro com o seu processo de importação, acompanhar o fluxo, o andamento dele, tá? Ele faz a emissão da invoice, ele faz a emissão da fatura de importação, ele faz o lançamento contábil desses caras, contas a pagar e tudo mais. Então, ele vai começar a, baseado no que acontece no seu processo de importação, gerar essas repercussões que eu acabei de falar no SAP, que tem locais para fazer isso, mas não de uma forma estruturada, mas de uma forma estruturada. Então, você vai falar, olha, recebi a fatura do meu fornecedor externo. Você lança ela no SAEX e ele vai fazer os movimentos necessários dentro do SAP. A contabilização disso, vai colocar isso numa conta de cotação e andamento se for necessário, ou vai fazer o fluxo de MM se for o que vocês desejarem. Ele tem parametrizações para isso.
Vou mandar para o meu fornecedor externo uma instrução de embarque. Aí lembra que tem uma parte de burocracia, tem uma parte documental, uma parte operacional. Por quê? Porque eu quero que esteja embalado de determinada forma, eu preciso que eu tenha uma packlist de determinado jeito. Eu mando essa instrução de embarque na língua do fornecedor, ou em inglês, para ele através da ferramenta. O sistema tem lá modelos para isso, você consegue produzir a instrução de embarque, ele mesmo transmite para o fornecedor via e-mail, de acordo com o cadastro. Então, você começa a ter também o processo de comunicação com os diversos parceiros do processo de importação acontecendo através dessa ferramenta, ou diretamente nela, ou através de e-mails que ela produz ou que ela recebe. O que mais? Como parte do processo do Portal Único, existe agora também a conversão das antigas LIs em LPCOs. Então, a gente tinha as licenças de importação, como eu falei, os outros órgãos, eles estão envolvidos no Portal Único, IBAMA, Anvisa, eu preciso de uma licença para importar o IFA do farmacêutico, e para fazer isso eu preciso de uma autorização Anvisa, preciso de uma licença de importação para isso. Lá no Portal Único existe um processo de sistema de LPCO, né? De licença para que essa operação ocorra. O SAEX faz essa geração e faz esse controle com o Syscomex para saldo dessa licença, vai baixando conforme você vai consumindo, porque tem licenças que estão limitadas a um determinado tamanho, a uma determinada quantidade de operações. Tudo isso é controlado pela ferramenta. Então, de novo, a ideia é facilitar os processos burocráticos através do controle lá. E aí tem um ponto que não envolve o físico, mas que é muito complicado do ponto de vista operacional, que é a parte de relação com os despachantes. Eu disse que vai trazer melhoria, eu disse que vai diminuir a complexidade, mas não acredito que o processo do portal único eliminará a figura do despachante. Muitas coisas que só o despachante faz hoje, provavelmente o próprio contribuinte vai poder fazer, mas ainda vai ter uma perna que exige presença física, então o despachante vai estar lá no porto. Então é importante, ele é uma figura ainda que é importante no processo de importação como um todo, tá? E tendo isso em mente, e até também, porque às vezes é mais cômodo, né? O despachante fazer as coisas é mais fácil. Eu não preciso de um departamento específico para isso, não preciso de pessoas lidando com esses problemas, eu pago o despachante, é custo e um abraço. Esse despachante, para fazer o despachante em geral, eu passo para ele um numerário para que ele vá pagando coisas durante o processo de importação, para facilitar a vida. A ideia é justamente essa, o despachante está ali para isso. E aí eu faço isso como um adiantamento. Isso é complicado de gerir. Não que o SAP não tenha uma figura de adiantamento, ele tem, mas gerir a conta, ligar por que as despesas estão lá ou não estão, se elas foram prestadas contas ou não. Então ele vai poder mandar depois lá, olha, tá aqui o recibo do pagamento da taxa. Eu tinha te pedido R$ 500, foi 720, você me deve mais R$ 220. Todo esse controle era, em geral, nas companhias, é tudo manual. A gente tem uma planilha em que ele vai alimentando lá e vai controlando o saldo, a conta corrente de cada um dos despachantes com qual ele se relaciona, para cada processo de importação, e tudo isso vai virar custo. Como eu disse, é complicado fazer tudo isso na mão. O SAEX controla tudo isso. A DI ou do INPE, hoje o SAEX já gera as duas, né? Porque a DI ainda está ativa, né? Mas com a chegada do INPE, é a do INPE que vai se sobressair. O SAEX faz a geração da declaração de importação, da do INPE, declaração única de importação, e a transmissão para o portal do comércio exterior. Ah, mas meu despachante vai continuar fazendo, dá muito trabalho fazer isso na mão. Ótimo, o despachante continua fazendo, ele manda, importa no SAEX e dali para frente segue sem problemas. Não é mandatório que o SAEX faça, mas ele é capaz de fazer. Como eu disse, dependendo do cliente, ele vai pegar fluxos ou não. As despesas que foram acontecendo durante todo o processo de importação, as diversas despesas, elas são difíceis de você controlar para depois gerar custo corretamente, para fazer você fazer um débito posterior, alguma coisa do gênero. No SAEX, você vai alimentando as despesas todas no próprio SAEX e ele alimenta o SAP no momento apropriado, de forma automática, gerando todas as repercussões contábeis que precisa e a contabilização dos custos, tá? Tudo isso passa a estar lá. O recebimento físico e fiscal também pode ser feito através do SAEX. Não precisa, você pode fazer isso ainda via MIR e MIG standard do SAP, mas
fazer direto no SAP, como eu disse, ele não tem um fluxo específico para isso. Então, você está sujeito a falha de digitação, a depender de quem está fazendo aquilo naquele momento, saber de algumas coisas ligadas ao processo de importação, ou a parte tributária do processo de importação, para poder fazer corretamente a Miro, por exemplo, ou o registro da Amigo na hora de fazer, ou o SAX tem dentro dele uma funcionalidade para fazer o recebimento através dele, que gera uma mira ou um amigo dentro do SAP. Então, tudo vai para o SAP. No final das contas, o que o SAEX faz é estruturar esse processo e deixar todas as comunicações através dele. Com isso tudo acontecendo, ele consegue controlar os custos de importação. Então, todos os custos são coletados e lançados dentro do material para fins de controle de custos disso no processo de importação. Depois a gente vai dar uma olhadinha na tela do SAEX, vocês vão ver que é facinho de ver também no próprio SAEX tudo que está lá e o custo efetivo de um processo de importação. O SAEX já calcula. Por fim, tem a parte de clearing contábil que ele faz, o controle da variação cambial. Isso aqui é importante que só fique claro, não é o modo de câmbio, isso aqui não é um contrato de câmbio que ele gera. Está no roadmap da ferramenta ter contrato de câmbio, mas isso não tem nesse momento. O que ele faz nesse momento é o controle da variação e a correta contabilização da variação cambial no momento do registro da nota de entrada. E a emissão de diversos documentos, lembra que eu falei da parte burocrática? Tem vários documentos que precisam ser produzidos durante o processo, o SAEX gera todos eles e joga dentro do SAP quando é importante. Basicamente, é isso que uma ferramenta precisa ter para complementar o que o SAP não faz de forma standard. E é isso que é deficiente nas empresas que hoje só usam o SAP Standard, porque esse controle, tudo isso que eu falei, todas essas quadradinhos que estão na tela aqui, em geral é um analista de comércio exterior ou um comprador especializado que cuida da parte de comércio exterior que vai fazer. E ele faz isso com diversas planilhas, um monte de anotações que ele teve durante a vida de aqui eu tenho que registrar assim, aqui eu tenho que registrar assado e tudo mais. E dependendo de como ele faz, se passou 1, 2, 3 meses, zerou o saldo daquele material, ele vai ter um problemão de custos. Então, assim, aqui tudo isso fica dentro da ferramenta de uma forma muito mais controlada. Eu vou passar ao Felipe nesse momento aqui para a gente falar um pouquinho, mostrar um pouquinho a ferramenta. Depois eu volto lá para a gente falar dos desafios futuros e aí a gente encerra a nossa. Aqui é só para mostrar a ferramenta rapidinho mesmo, tá? A ideia aqui não é uma demonstração, é só para vocês verem isso aqui acontecendo e entenderem como isso seria no dia a dia. Felipe, você consegue puxar a tela? Nós temos 10 minutos. Claro. Deixa eu compartilhar minha tela. Quando estiverem visualizando, me avisem. Sim. Muito bem. Bom, pessoal, boa tarde. Essa é a cara inicial do SAEX, tá? A gente tem toda uma navegação Fiori junto com as tiles referente ao processo de importação. Eu tenho desde o processo de importação, fatura, licenças, nota fiscal, adiantamentos e prestações de contas, a parte do recebimento físico da mercadoria, é, instrução de embarque, tem algumas outras tiles que são questões de parametrização, então eu consigo deixar toda a ferramenta parametrizada da maneira que o meu cenário é competente, eu consigo parametrizar situações como classificação fiscal, determinadas alíquotas, taxas e demais informações que competem para que o fluxo de importação ele ocorra. Eu vou simular agora a vinculação de um pedido de compras dentro do SAEX, tá? Ele tem uma navegabilidade muito simples, muito intuitiva, né? Se eu quero criar um processo de importação, eu vou acessar a tile de processo de importação, clicar no botão criar, e eu já tenho aqui salvo um pedido de compras que foi gerado lá no SAP. Então, eu vou vincular esse pedido de compras, em adicionar pedidos, acessar aqui pedidos de compras externos e executar o processo de vinculação. Vou clicar aqui em iniciar, seleciono meu pedido, prosseguir.
checo algumas informações que ele já traz previamente, que foram preenchidas lá no SAP. Vou clicar em salvar. Muito bem. Meu processo de importação ele foi criado. Eu já tenho um número sequencial desse meu processo. Eu consigo ter uma pré-visualização das informações do pedido de compras, como empresa, dados do material, todos os dados que eu preenchi relacionado ao produto, lá no SAP ele já traz aqui como uma pré-visualização. Eu vou acessar a aba Embarques e nessa aba eu vou preencher alguns dados que competem a ali o controle do fluxo da importação, ou seja, quando eu já tenho alguns dados do meu porto de origem, porto de destino, qual a previsão dessa carga que irá chegar, qual o terminal, alguns dados relacionados para que eu já tenha uma pré-visualização de quando essa minha carga vai chegar, eu poder ter um relatório relacionado a isso de datas previstas e datas reais, isso é bem interessante, visando se meu parceiro, esse é um parceiro que está atendendo as demandas das datas que ele vem fornecendo para mim para que eu faça a contratação do frete internacional com ele, por exemplo, se ele está atendendo se um outro parceiro ele possa ser melhor nessa questão de cumprir os prazos, né, passados, isso é bem interessante. Vou seguir aqui com alguns preenchimentos, tá? Eles são básicos aqui relacionado ao processo, né? Vou preencher com algumas datas, vou informar que esse processo é um processo marítimo, informar que uma previsão de embarque, a previsão de embarque estava para o dia 6 e a data real do embarque ela ocorreu no dia 7, a data de previsão de chegada como dia 19 e a data real foi para o dia 21. E aqui eu trago também, ó, fornecedor. Esse fornecedor ele já veio do pedido de compras, que é o no qual eu vou realizar o pagamento e o fechamento do câmbio posteriormente. Esse que é o fornecedor que eu cheguei a comprar a mercadoria, né, para que ela fosse importada. E também nessa parte de parceiros eu faço a inclusão dos parceiros que eu vou seguir, como despachante aduaneiro, transportadora, terminal, enfim, os parceiros no qual eu tenho um relacionamento do início ao fim do meu processo de importação. Vou mencionar aqui como Lembrando só, gente, que aqui, obviamente, uma base de demonstração, tal, né? Então a gente está colocando isso manualmente, mas se isso já estiver no seu pedido de compra, se no pedido de compra você já tiver definido os demais parceiros, eles vêm todos para cá. Então a ideia é tudo que você informou no SAP que eu consigo aproveitar, vai vir para cá. Se eventualmente a data do pedido de compra, a data prevista de entrega estiver lá, vem para cá. O que eu vou fazer aqui é preencher aquilo que falta e dois, aqui a gente está simulando, obviamente, um processo fake, né? Então a gente já está colocando a data efetiva, mas a ideia é que essa tela aqui é meio viva. Então você vai entrando aqui e revendo a data de prevista, vai informando as datas reais conforme elas vão acontecendo. Então a ideia aqui do sistema é mais ou menos que ele seja vivo. perfeito, Diego, bem pontuado. Muito bem, eu vou gerar agora a fatura comercial, né? A fatura comercial, fornecedor, obviamente, vai fornecer. E ao clicar em criar, eu vou gerar um documento no qual é um documento controlado pelo módulo de finanças do SAP. Aqui está com essa configuração, mas poderia ser uma fatura como um Amiro. Eu vou gerar uma fatura do tipo F43. Assim que eu gerar essa fatura, será feita a contabilização dela. Eu vou mostrar ela lá no SAP para vocês. Sem vinculação, aqui são alguns dados relacionados ao fornecedor, né? Algumas informações que são pertinentes lá na declaração de importação, que mais para frente a gente vai visualizar. Isso é importante também. Qual que é a ideia? Por que o sistema consegue gerar uma do INPE com qualidade, né?
As coisas vão acontecendo durante o processo de importação, durante eventualmente semanas. E conforme elas vão acontecendo, você vai preenchendo, vai colocando as informações aqui. Quando chegar a do INPE é o resultado final disso. Então ela vai coletar, ela já vai ter todas as informações das diversas etapas que vieram antes para preencher a do INPE de forma correta. Então a ideia aqui do processo é você vai fazendo, vai mostrando para ele o que está acontecendo no mundo real, né? Então, paguei a fatura, recebi a fatura do fornecedor, agora estou pagando. Teve o seguro. E conforme eu vou fazendo, ele já vai registrando tudo isso, e daí na hora de gerar do INPE, ela é consequência de tudo aquilo que você foi fazendo no caminho. Perfeito. Bom, eu vou executar a ação de contabilizar essa fatura que eu acabei de criar e os dados de valores, dados do fabricante, dados do fornecedor, como nós já preenchemos no pedido de compras e vinculamos ao processo de importação, ele já entende esses valores e essas demais informações do fornecedor. Muito bem, eu gerei a fatura, ele traz aqui o número do documento, né, o número da contabilização e o movimento que foi executado, né, foi uma fatura do tipo F43. Vou visualizar esse documento aqui no SAP. T001. Muito bem. Então, de forma automática, né, praticamente, assim que eu cliquei no botão contabilizar, ele já gerou o número da contabilização e eu consigo visualizar esse documento lá no SAP. Então, tenho todas as informações relacionadas a esse documento, quem gerou, eu trago aqui no texto cabeçalho os dados, o momento que foi gerado, o número do processo de importação, que é bem interessante para o teu controle dessas informações. Então, o sistema ele tem essa inteligência, essa interface, essa comunicação muito interessante para quem lida ali com o dia a dia do processo de importação, ter o controle e o pagamento dessa fatura para o fornecedor estrangeiro. Muito bem. Felipe, só para a gente não estourar o tempo, e aí você Claro, já. já vou avançar. Deixa eu só falar uma coisa importante aqui, enquanto você vai indo eventualmente lá, ou para mostrar os documentos, ou para gerar a nota, tá? O que vocês estão vendo aqui, e aí eu não falei isso lá de propósito, que eu queria que vocês vissem a tela, isso aqui é o SAEX rodando no SAP BTP. O SAP BTP é a nuvem da SAP, aquela que eu já falei para vocês diversas vezes, né? E ele está comunicando com o nosso SAP aqui dentro. Então, veja, a nuvem da SAP, onde o produto está hospedado, ok? E comunicando com o meu SAP que fica dentro das instalações da Alliance. Exatamente assim funcionaria com vocês, ou se vocês estiverem lá no Rise, por exemplo, eu conversaria com o SAP de vocês lá, geraria uma F43 lá, geraria uma Miro lá, geraria um Amigo lá. Tudo que está acontecendo aqui, embora isso aqui, como é Fiori, parece um S4, isso não é o SAP, não é o S4, isso está fora, e isso é justamente a recomendação da SAP para que a gente utilize a nuvem da SAP para fazer eventuais extensões do produto. A gente não coloca as coisas dentro do SAP diretamente, a gente coloca isso na nuvem da SAP, mas conversando com o seu SAP de forma integrada. Como vocês viram aqui, é muito rápido, né? O Felipe fez uma coisa, vai no SAP e consulta, é instantâneo. Então, conforme a tela vai carregando, ele já vai comunicar com o SAP e vai fazer o registro do documento. Agora aqui, o Felipe está fazendo de uma forma, e eu coloquei ele para correr aí, desculpa, é, um registro da nota fiscal. Perceba que o sistema está calculando os impostos, está pegando tudo que aconteceu durante o processo, porque a gente sabe que veio de um pedido de compra, então ele sabe, e tem a fatura, então ele sabe que veio. Tudo isso a gente está colocando aqui, alimentando o sistema para a geração da nota fiscal, Declaração. Da declaração de da importação declaração da posterior. doença. Isso, Isso. desculpa. Aqui, no caso, como é um ambiente que não está integrado com o portal único, porque a gente não é uma importadora, né? A gente está simulando aqui, colocando o número do registro como se autorizado estivesse, tá? Mas no dia a dia, ou se o seu despachante fez o entrada, também seria assim, né? Você digitaria o número do registro aqui.
Mas exato. do dia a dia, ele faria a transmissão e pegaria o número do registro de forma automática, direto lá, tá? Tudo bem, os dados foram preenchidos, eu tenho a visualização dos impostos, ele gerou esses cálculos foram gerados esses cálculos através das parametrizações, né? Acabei de gerar a declaração de importação. Com isso, na sequência, eu vou gerar a nota fiscal. Deixa eu acessar aqui o ambiente. Nota fiscal. Gerar nota fiscal. Processo de importação. Iniciar. Veja, com poucos cliques, eu faço conforme a parametrização, conforme o preenchimento da declaração. Em alguns cliques, eu consigo já criar a nota fiscal. Ele traz um resumo do que está sendo preenchido, né? Algumas informações, e eu clico em criar. E ao clicar em criar, lá na J1BUN do SAP, uma nota fiscal do tipo writer será criada. Visualizar ela rapidamente. Então, B3N. Muito bem. Veja, processo de importação, o nosso, né, que nós estamos seguindo aqui agora. Rapidamente eu faço a criação dessa nota fiscal e eu tenho também a inteligência de entender que, né, tem a interface para visualizar se todos os impostos que foram contabilizados nessa nota, eles devem ser para custo, devem ser para recuperação. Então, nas parametrizações, o sistema também tem ele consegue ter essa visualização. Muito bem, vou criar também uma prestação de contas, né, para que a gente consiga visualizar também. Eu faço a criação do adiantamento, se meu tempo está muito curto. Na verdade, assim, mostra só os documentos lá, porque eu estou preocupado com o tempo, e aí Ah, depois aí eu falo só como é que é. Só mostra lá onde a gente vê os documentos fiscais do SAP ali no. Na verdade, mostra o custo efetivo. legal. Eu vou gerar a contabilização então da nota Tá bom. fiscal. Aí com isso a gente consegue visualizar a Miro e também depois eu vou gerar a Miro, então. Vou contabilizar essa nota. Então a gente foi lá, gerou a nota fiscal e agora faz a contabilização. Já estava J1B3N, agora a gente vai fazer a parte da contabilização em si, que é o registro dela efetivo, né? Na contabilidade. Isso. Enquanto ele está rodando aqui, essa tela é importante, Perfeito. ó. Uhum. Essa tela aqui embaixo, tudo que a gente vai fazendo no SAEX, que gere alguma repercussão no SAP, vai ficar nessa tela aqui, dizendo tudo que foi produzido no SAP. Então, vocês veem lá, olha, lembra aquela F43 que a gente fez no começo? Tá ali. Tem uma Miro agora, tem outra, tem uma F02 ali. Então, todas o que foi para os tributos, tudo que foi acontecendo, ele foi registrando no SAP. Como eu disse, não é que o SAP não sabe fazer, ele sabe, ele tem todos os controles. O problema é que ele não tem uma interação direcionada para isso e sobra na mão do analista fazer tudo isso que nós estamos mostrando. Como a gente está querendo mostrar hoje nessa nosso seminário, nesse nosso webinar, o problema é fazer tudo isso é difícil, já era difícil antes, com o portal único fica mais difícil, porque agora o registro da Duimp também é digital e tudo mais, e o sistema, né, o sistema SAP Standard, ele não consegue fazer isso sozinho. O que o SAEX está fazendo aqui é fazendo, às vezes, do que o analista fazia na mão. Como o Felipe mesmo mostrou, alguns poucos cliques ele consegue fazer operações complexas, como emitir uma nota fiscal, como contabilizar essa nota fiscal e tudo mais, tá? É, Bom, deixa Mostra eu. documento SAP. É,
Deixa eu voltar lá para as perguntas, porque a gente deu exatamente as 2 horas. Só que a gente deixou 5 minutinhos no começo, eu vou usar os 5 minutinhos, mas estou preocupado com as perguntas das pessoas. Mas aqui, ó, veja, tudo que a gente foi fazendo, ele foi gerando, e com isso, vai, só clica no custo efetivo ali, por gentileza. Aqui a gente não fez nenhum lançamento de despesa excepcional, só os impostos, mas lembra que eu disse que o processo de importação, ele coleta tudo que acontece com o processo e calcula o custo efetivo. Aqui a gente está com custo efetivo só com os impostos. Se eu tivesse tido uma marinha mercante, se eu tivesse tido algum outro tipo de despesa, um frete internacional que eu tivesse pago, tudo apareceria aqui e tudo teria sido lançado no SAP. A gente não fez o clearing, tem uma diferençazinha aí a contabilizar ainda, que a gente consegue fazer com o encerramento do custo, mas para a gente não estourar o tempo, tudo isso que eu mostrei para vocês é o que o sistema consegue, são aqueles quadradinhos que eu mostrei lá de funcionalidades que precisam ser complementadas no SAP, porque ele não tem um standard. Felipe, eu vou agradecer você, eu peço desculpas aí porque eu Imagina. te interrompi, mas eu falei demais lá no começo, então eu deixei pouco tempo para você. De qualquer forma, depois, se a gente precisar. Agora eu vou precisar de você, provavelmente, para as perguntas. Claro. Mas vamos, vamos responder elas primeiro e depois a gente volta para uma segunda parte aqui, se a gente for o caso, e aí a gente faz o encerramento. Perfeito. Vou parar de compartilhar aqui. Ok. Perfeito. Eu, na verdade, agora, então, vou atender as perguntas primeiro por causa do tempo, daí depois, se sobrar e a gente estiver aqui ainda, até porque as pessoas podem ter outros compromissos, eu falo só dos novos desafios, mas também é algo bem pontual, é mais uma recapitulação. Charles, me ajuda aí ou Fabi, me ajuda aí com as perguntas. Tá bom, vamos lá. O Leonardo Gasparotto pergunta, boa tarde, notei que o background é o S4HANA. A solução funciona no SAP Business One? Outro ponto, vocês podem disponibilizar o material também? Tá. Podemos... vai para todo mundo que está no webinar, vai um link com a gravação desse webinar, tá? E se você precisar depois mais detalhes, Leonardo, a gente pode marcar uma apresentação, e eu coloco alguém para mostrar o seu cenário lá para ver. Mas já te respondendo, tem uma questão. Como eu disse, parece o S4, mas não é o S4. Só que o SAEX é uma solução que funciona e só funciona integrado ao SAP ERP. Ele não é uma solução que a gente funciona no modo que a gente chama standalone, ou que funciona integrado mesmo com outras ferramentas. Ele só funciona com quem tem SAP. Não precisa ser o S4 para funcionar. Pode ser SAP ECC. Mas, infelizmente, o Business One não é coberto pelo escopo do SAEX. Próximo. Ok. Isso não se identificou, mas a pergunta é: como é a integração com o Syscomex? Preciso do cadastro do eCNPJ na ferramenta? Sim, o sistema conversa, eu só não lembro qual é o certificado que ele pede. Eu não lembro se é o CNPJ ou se ele pede o ECPF. Eu não lembro aí, Felipe ou Anderson, talvez, qual foi o certificado que a gente usa para comunicar com o Pucomex lá. Eu sei que tem um certificado, mas eu não lembro qual que é. Mas o sistema conversa sozinho e precisa de um certificado. Pode falar aí. Anderson? Se eu não me engano é o A3, né? Mas Sim. hoje o Syscomex, inclusive, até o .gov você consegue acessar, né? Então evoluiu bastante, né? Hoje a gente tem outras formas de autenticação, mas daí assim, precisa estar autenticado no Pucomex, basicamente, tá? É Com o isso. certificado fica mais fácil, tá? Próximo. O SAEX é uma solução exclusiva de integração junto ao SAP ou possui integração com outros ERPs? Não, só o SAP, pode ser o S4 ou pode ser o SCC, mas só o SAP. Ok, próxima. Percebi que você associou um número de processo a um pedido já importado do SAP. Neste caso, o sistema só controla os processos associados e não a todos os pedidos de compra criados no SAP? Eu acho que, eu não sei, Felipe, você pegou um pedido novo? Você já tinha usado esse pedido para algo? Mas deixa eu falar de uma forma geral, tá? Primeiro, você pode fazer processos de importação parcial. Então, você às vezes pode ter um pedido guarda-chuva com, sei lá, um contrato do ano inteiro que você comprou e vai vir em 8 navios
porque vai vindo conforme o cara vai produzindo. É um PO só, e você vai fazendo vários processos de importação, e ele controla o saldo, tá? Então, ele vai saber que você tinha no pedido de compra, sei lá, 10 mil iPhones, daí você fez um processo de importação de 1.000, agora tem 9. Isso o sistema controla, tá? Quem que ele traz? Basicamente, todos os processos de compra no SAP com fornecedor internacional estão disponíveis para o SAEX. Ele conversa com o SAP de forma automática através de uma tecnologia chamada Event Mesh, e isso é standard não, é instantâneo. Na hora que você faz um pedido de compra no SAP, libera ele cai para o SAEX se for um fornecedor internacional. O que o Felipe mostrou, não sei se ele pegou um pedido que já existia, mas tanto faz, tá? Ele controla o saldo se for diferente. Então, e não a todos os pedidos de compra criados, não. Todos os pedidos de compra a gente está acessível para o SAEX. Como funciona o PU Comics Monitor? O monitor do portal único mesmo, né? Eu imagino que seja isso. Não, Diego, acho que Não. é que tem um tilezinho lá do monitor do portal único. Na verdade, ele controla se a do INPE, no caso, o LPCO, Foi transmitido. foi transmitido ou não, se deu erro ou Isso. não, enfim. Porque basicamente a gente simulou aqui um cenário sem integração, mas lá nesse PU... eu sei, agora eu entendi. O monitor do PU Comics, ele vai mostrar quais são os documentos que você gerou que tem integração com o portal único e qual que é o status dessa integração. Se foi, não voltou. A mesma coisa lá no catálogo de produtos, tá? Então ele diz lá, esse produto está ativo e você transmitiu ele, ou não transmitiu, e aí ou o fornecedor também, ou fabricante internacional. Tudo isso a gente tem um controle nesse monitor, ou nesses monitores, para você saber o que você já transmitiu para o fisco ou não. Próxima. Tem relatórios para acompanhamento dos processos e status? Sim. Na verdade, basicamente o que a gente está olhando aqui é o fluxo, ele é bem tranquilo, ele tem uma exportação ali, todas as telas que você viu, elas exportam para Excel. Então você pode manter esse controle, toda aquela parte de custo efetivo, como eu mostrei e tal, tem tudo isso. E a gente está trabalhando no módulo de relatórios para gerar relatórios de inteligência, digamos assim, né? Então, relatórios que vão poder, como o Felipe falou, mostrar diferenças entre realizado e previsto, mostrar o desvio de um determinado fornecedor ou de um determinado transportador, esses relatórios com mais direcionados para tentar resolver ou para dar insights em relação ao processo de comércio exterior. Mas o processo básico que a gente viu ali, aquelas telas todas viram com relatórios também e você consegue puxar. Acho que você já respondeu, mas a Agatha pergunta se funciona no SAP ECC. Funciona no SAP ECC. Okay. Já foi emitido alguma do INPE registro do catálogo de produtos? Sim, dentro do escopo do... Eu já tenho gente que está no escopo do piloto, né? Não só do piloto, né? Mas os segmentos que foram se candidatando no começo, isso já está no ar, tá? Então, a do INPE está efetiva. O que vai acontecer em janeiro de 25 é que todo mundo vai precisar. São essas, tem mais novas não. Legal, gente. Então, assim, eu peço desculpas se estouramos um pouquinho o tempo. Deixa eu só falar com relação ao futuro, tá? Como o Felipe mostrou lá, tem toda uma parte de cálculo do imposto, tal, parametrizações, em que a gente consome o que está no seu próprio SAP ou pode consumir de uma engine externa de cálculo de impostos, tá? Mas, basicamente, a gente está preocupado, como eu falei, com a reforma tributária. Nós não sabemos como vai ser essa fase de transição e como é que vai funcionar, como vai ser impactado o processo de comércio exterior com a reforma tributária. Então, importante, duas coisas. Primeiro, todo o trabalho que vocês puderem economizar no dia a dia, na operacionalização, com a adoção de uma ferramenta, é bem-vindo, porque a gente enxerga, ou a gente acredita que, pelo menos durante a fase de transição, o trabalho deve aumentar. E aí, então, é importante você ganhar em algum lugar para não ter que
de repente ficar com um problema de operacional, precisando de mais gente, fazendo hora extra e tudo mais, tá? Eu falei também de GTS. O SAP GTS hoje, ele não atende de forma standard nada disso aqui. Tá? Ele não conversa com o portal único, ele não conhece os fluxos que nós temos aqui no Brasil, para do INPE, mesmo a parte de emissão de nota no standard não tem. A gente tem alguns implementadores que fazem algumas coisas para customizar ou para evoluir o GTS, mas a princípio ele não atende tão bem quanto o SAEX a realidade brasileira, né? A gente pode dizer que o GTS não está localizado de forma adequada para o Brasil. Então, eu falo do GTS porque, querendo ou não, é a solução standard da SAP. Então, se a solução standard da SAP atende, não faz sentido a existência do SAEX. O SAEX existe porque a solução standard da SAP não atende às particularidades aqui do Brasil. Nós, aqui do SAEX, temos inclusive algumas parcerias que estão ainda em fase de estabelecimento, para que a gente tenha o GTS também atendendo para quem já tem GTS. Agora, para quem não tem GTS, o SAEX acaba sendo uma alternativa bem interessante, porque o GTS não tem, e é uma solução que, comparado com o tamanho do GTS, é bem menor, e isso significa também um custo mais baixo, tanto na implantação quanto de subscrição. Bom, basicamente era isso, tá? Eu agradeço todo mundo que ficou até agora com a gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado o webinar de hoje. Eu peço desculpas porque acabamos falando, como eu disse, né? O desafio era caber tudo o que a gente tinha para falar em 1 hora. Eu me esforcei ao máximo, falei pouca coisa, fui superficial em várias coisas, mesmo assim a gente já não coube, mas eu queria mostrar a ferramenta para que vocês pudessem enxergar tudo aquilo que eu falei no começo lá, de necessidades que são preenchidas ou que precisam de uma solução tecnológica, como uma ferramenta pode tapar esses gaps, tá? Só para finalizar aqui, deixa eu voltar minha tela. A Alliance está desatualizado esse slide aqui, está 32, a gente tem bem mais que isso. Tá há décadas principalmente na área fiscal, né? Muitos de vocês chegam aqui pela área fiscal, mas a gente, ultimamente, nos últimos anos, a gente vem expandindo um pouco a área de atuação nossa para essa parte de suprimentos como um todo, com o SAP Ariba, que vocês já viram alguns outros webinars aqui, e agora com o comércio exterior, com o SAEX. Então, a gente está começando a pegar isso, porque a gente entende que isso é exatamente o passo anterior da entrada na nota fiscal, então está próximo da área fiscal, que nós já temos expertise de décadas, e é o que faz sentido a gente começar a olhar também e cuidar também aqui como companhia, tá? Eu queria agradecer novamente vocês que ficaram com a gente até aqui. As perguntas já foram. Aqui estão os nossos links para as nossas mídias sociais, tá? Então, não siga no LinkedIn, dêem uma olhadinha. Vocês vão ver novos temas de webinar. Fabi, tem um próximo webinar já agendado aí, só para eu fazer um anúncio? A gente tem um agora no dia 18, né, mas vai falar de comércio exterior ligado à reforma tributária, dia 18 de dezembro. Vou começar as divulgações amanhã. Legal. Então, temos aí um spoilerzinho. Próximo tema que a gente vai falar, aí sim, com um pouco mais de tempo e mais focado, reforma tributária e nossas percepções de impacto no comércio exterior, tá? E fora isso, do nossa agenda de webinars da Alliance, próximo que tem, Fabi, é desse 18 ou tem um antes? Esse mesmo, de 18. Então tá bom. Então, legal, provavelmente vai ser o último webinar do ano. A gente agradece a atenção de vocês, agradece que vocês estejam acompanhando. Podem, qualquer dúvida, nos procurar e a gente vai tentar sanar da melhor forma possível. E daqui a pouco vocês vão receber os links, tanto para acho que o Charles até colocou a pesquisa de satisfação desse webinar, tá? E também depois a gente vai encaminhar para vocês a gravação dele. Muito obrigado, tenham uma boa tarde e até a próxima.
Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Até mais.